Olá, meus queridos amigos do canal do Salvador. Estamos mais uma vez aqui de volta para mais um vídeo, depois de um longo período, né, aí de correria, mas eu não poderia deixar de gravar hoje. Estamos vendo, finalizamos aí o governo progressista, né, o governo do presidente Lula, completou mais ou menos cento e poucos dias aí de governo recentemente, né? E eu acho que, fazendo uma avaliação desse período, a gente pode ver que os ganhos, os avanços foram enormes, né? O primeiro que a gente poderia mencionar são das populações indígenas, né? Os povos originários, né? Que estavam ali sob ataque, né? De garimpeiros, madeireiros, problemas de desnutrição, problema de toda sorte de abusos, né? E a gente vê que o governo agiu rápido, finalizando ali essa bandalheira, né, desses criminosos, né, que estavam ali roubando, né, os recursos naturais do Brasil, destruindo o meio ambiente e cometendo ali praticamente um genocídio ali no meio dos índios. Então, o governo Lula agiu prontamente e deu resposta a essa escória que estava lá destruindo os povos originários. Então, só por isso eu já digo que valeu ter feito o L nessa última eleição. Tivemos também o retorno dos programas sociais, né, como Bolsa Família. Mas alguém pode dizer, não, mas o Bolsonaro colocou, né, esse programa e até ampliou, mas na verdade ele tinha colocado só com finalidade eleitoral, né? Gastou bilhões sem planejamento algum, né? Eu estava vendo que até alguns estados tem mais gente recebendo Bolsa Família do que gente com carteira registrada, né? E o governo precisa também normalizar isso, ver quem está recebendo Bolsa Família que não deveria estar recebendo. Que mais? Programa Minha Casa Minha Vida, volta à construção de residências para os povos de baixíssima renda, né, que tinha sido descontinuado. O programa Mais Médicos, né? O governo reativa esse programa e muitos outros, mais verbas para a educação. A gente vê na economia o caos que estava a economia brasileira esse ano, o orçamento não tinha planejamento algum, eles estavam interessados somente em ganhar a eleição e depois 4 anos de miséria, né? Então a gente vê, apesar de todas as críticas, aí o ministro Haddad vem arrumando a casa, né? Não exatamente como aqueles que são mais à esquerda, como eu até me coloco, não era bem o que a gente esperava, mas tem um problema nessas nossas democracias, né? O Lula foi eleito, né, um governo mais à esquerda, porém o nível do Congresso é uma lástima, é uma piada, né? Parece que a cada legislatura, a cada mudança, ele vai piorando, né? A gente vê o ministro Dino, o ministro Silvio Almeida, que tem ido lá no Congresso Nacional conversar com os deputados, e eu me sinto envergonhado pela reação daqueles deputados, especialmente do PL, né? Parece um bando de arruaceiros, né? Sabe, aquela é a quinta série em ação, né? Mas é uma quinta série bandida, criminosa, né? Os parlamentares totalmente despreparados, né? E tem levado umas lapadas, né, do ministro Dino, e eles ficam revoltados, né, porque a gente totalmente despreparado. Silvio Almeida também, né, do mesmo modo, tem dado algumas lições para esses arruaceiros, né? Eu fico pensando que o governo o executivo vai ter muita dificuldade em lidar com esses bandidos aí, né, com esses milicianos. Mas, enfim, vamos voltar.
Na verdade, era esse item. Eu queria compartilhar com vocês. Vou tocar aqui uma música, eu não vou colocar o vídeo direto, para não ter problema com direitos autorais, mas prestem atenção nessa bela música. Beth Gil, Refazenda. Os teu arco, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Andaremos, brincaremos do regato, até que vos traga frutos teu amor, teu coração. Cadeira, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporã. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamãe. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo. Muito bem, o seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro se manga venha ser também. Muito bem, aí o brilhante Gilberto Gil, nosso ex-ministro da Cultura, né? Que colocou todo aquele povo da ONU cantando, dançando, né? O ministro o Kofi Annan, né? Ele lá até arriscou lá um batuque lá, então era um tempo bem interessante. Infelizmente estamos com esse governo de volta, o Brasil voltou, né? E nessa música ele fala sobre o abacate, né? Então é interessante, eu queria aqui compartilhar com vocês, por falar em abacate, uma notícia sobre o abacate. Deixa eu ver aqui. Ok, aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, estamos vendo, Bolsonaro comemora a abertura do mercado argentino para abacate brasileiro. Isso foi em maio de 2019. Quando eu vi um post sobre esse assunto, eu estava achando que era piada, né? E eu tomo um cuidado em compartilhar algumas coisas, porque às vezes também do nosso campo também aparece algumas, de vez em quando, algumas notícias fake também, né? Mas isso é verdade. Aqui, Bolsonaro comemorando a abertura do mercado para a venda de abacate para a Argentina, como se fosse a, a oitava maravilha do mundo, né? Muito bem. Então, esse foi um grande feito aqui do genocida, né? Vendendo abacate para a Argentina. E agora eu queria. Na verdade, eu deveria ter continuado lá, vou compartilhar novamente aqui. A gente viu recentemente, a gente viu recentemente a visita de Lula na China, né? Então, em vez de vender abacate, a gente vê aqui os acordos comerciais que Lula vem costurando na China, né? Acordos de 50 bilhões de reais, e ali mais 12 bilhões com o pessoal dos Emirados Árabes, né? E a gente vê Lula numa atitude muito soberana, né? Procurando as parcerias com a China, que ele estava falando do intercâmbio entre pesquisadores brasileiros, né, do Brasil para a China, da China para o Brasil, um intercâmbio entre as universidades, transferência de tecnologia, né? A China está ali praticamente ultrapassando os Estados Unidos em quase todos os campos, né? E o Brasil tem que aproveitar essa guerra comercial, essa disputa entre esses grandes players mundiais, né? E ver o que é vantagem para o Brasil, né? Então, em vez de ficar chutando a canela de chinês, né? A gente tem que ver o que nós podemos ganhar com essa relação. E Lula, ele falou que todo dia ele acorda e pensa por que os países não podem é, fazer um comércio internacional, por que tem que usar sempre o dólar, né? Por que não podemos usar outras moedas? Isso aí mexeu, deu uma abalada um pouco nessas estruturas, né? Mas a gente precisa lembrar que, como falou um ex-ministro economista brasileiro,
o Brasil é muito grande para caber no quintal de qualquer outro país, né? Então, Lula vem realmente trazendo novos horizontes para o nosso país. Então, meus amigos, era isso que eu queria comentar com vocês. São 100 dias de luta, mas de muito progresso. A gente vê um presidente que, em vez de estar aí fazendo motociata, vagabundeando, andando de jet ski, a gente vê um Lula ativo e altivo, fazendo negócios com o mundo, procurando o progresso da nossa nação, né? E a gente vê aí ainda meia dúzia aí de viúvas, né, de Bolsonaro reclamando, se retorcendo, né? Mas até hoje ainda existem nazistas, né? Infelizmente, bolsonarista, a gente vai morrer, eles estarão por aí ainda, infelizmente, negando a realidade, negando os fatos. E nós vamos, como dizia o velho ditado, enquanto a caravana passa, ou melhor, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então é isso, parabéns ao governo progressista e que ele possa ter muito sucesso em levar o Brasil para o lugar onde esse país deve estar, colocar o povo onde o povo deve estar, acabarmos com essa questão da divisão de Casa Grande e Senzala, né? A gente vê aí manifestações racistas, recentemente aí parece que é jogadora de vôlei, ou coisa do gênero, agredindo um homem negro, né? É esse tipo de baixaria que nós temos que combater, né? Então é isso, meus amigos, vamos em frente, que o Lula vem aí com o governo, com o nosso apoio, o apoio do povo, para fazer muita coisa para esse país maravilhoso e lindo. Viva os povos originários, as nações indígenas, vivam os negros, os pobres, e, enfim, todos aqueles que são discriminados, o que eram discriminados, que nós possamos assumir e tomar o nosso lugar, onde nós devemos estar. Esse mundo, todas as riquezas, todas as coisas boas, Deus fez para ser compartilhado com todos, não somente com 1% ali da Casa Grande, tá bom? Espero voltar no próximo vídeo, quem sabe com o presidente do Banco Central defenestrado, ou pedindo a renúncia, ou sendo colocado fora pelo Senado brasileiro. Oxalá isso aconteça. Um abraço e até a próxima.